Olá pessoal, dando sequência à segunda parte da correção da prova de Santos, né? Deixa eu diminuir aqui minha tela. Vamos lá, vamos falar agora das demais questões. Paramos aqui na 20, falando de Walter Benjamin, e agora veio uma questão de Délia Lerner, né? Que aparece bastante aí. Lerner, 2002, aponta que ensinar a ler e escrever é um desafio que transcende amplamente a alfabetização em sentido estrito. O desafio que a escola enfrenta hoje é o de incorporar todos os alunos à cultura do escrito e o de conseguir que todos os seus alunos cheguem a ser membros plenos da comunidade de leitores e escritores. Para tanto, segundo a autora, é necessário que... E aí, a pergunta trouxe uma ideia de Délia Lerner, né? Inclusive, eu coloquei aí no link os autores pedagógicos e tem uma aula que a gente fala sobre Délia Lerner. Então, a letra A escola reconceitualize o objeto de ensino e funcione como uma microcomunidade de leitores e escritores, tomando como referência as práticas sociais de leitura e escrita. B. A escola, enquanto instituição, exerça sua função de comunicar saberes e comportamentos culturais às novas gerações, tomando como base para o ensino da leitura e da escrita somente os propósitos didáticos, ensinando os alunos a ler e escrever com o propósito que eles saibam fazê-lo. C. A escola reconheça que as práticas sociais de leitura e escrita historicamente foram, de certo modo, continuam sendo práticas aristocráticas, patrimônio de certos grupos sociais e, portanto, assuma sua função implícita de reprodutora da ordem social estabelecida. E D. A escola organiza o ensino de leitura e escrita aos alunos de forma gradativa e parcelada, priorizando, por exemplo, no primeiro ano o domínio do código e a partir do segundo ano a compreensão e produção de pequenos textos de forma a respeitar uma progressão linear e cumulativa. Então, se você conhece Délia Lerner, né? Essa coisa aqui, tomar o ensino base como ensino da leitura e escrita, os propósitos apenas didáticos, é totalmente fora do que a Délia Lerner coloca no seu texto, né? Então, a Délia Lerner vai falar muito de envolver, trabalhar com textos que existam, né, fora do ambiente escolar, não só os textos didáticos, né? Na verdade, priorizar, trabalhar textos que de fato existam, né? Então ela vai falar da prática social da leitura, mas não, de certo modo, práticas aristocráticas, não, ela não pensa isso, patrimônio de certos grupos, olha como está separando, né? Então, a letra correta, né? E nem de forma gradativa e parcelada, priorizando no primeiro ano o domínio do código, uma progressão linear, não combina com o pensamento de Délia Lerner. Portanto, ela defende o que está na letra A. A escola reconceitualize o objeto de ensino e funcione como uma microcomunidade de leitores e escritores, tomando como referência as práticas sociais de leitura e escrita, ou seja, trabalhar aquilo que de fato existe na sociedade, aquilo que o aluno vai encontrar no mundo, né? Então, por isso, Délia Lerner, letra A. Uma questão aí, para quem conhece o pensamento de Délia Lerner, não foi tão difícil assim, né? Claro, quem não conhece vai ter dificuldade, né? Indique a proposição que corresponde aos pressupostos defendidos por Lerner no que se refere ao ensino da leitura no âmbito escolar. Aí a letra A, a leitura é uma atividade extremamente complexa e para ensinar a ler o professor deve lançar mão de textos escolares produzidos especialmente para esse fim, proporcionando situações de leitura com objeto único de se aprender a ler. Aí a Délia Lerner tem uma crítica a isso, né? Textos exclusivamente, né? Textos escolares produzidos para esse fim, e a gente prepara para a vida. Então o aluno tem que ter contato com textos que existam, né? Textos que estão na sociedade. Portanto, a letra A já vai contra o pensamento de Délia Lerner. Como objeto de ensino, a leitura nas situações escolares deve partir de unidades menores do texto, palavras, para em seguida avançar para fragmentos maiores, como frases, parágrafos, trechos, procurando-se abstrair o significado particular de cada um desses componentes, né? Não é o que a Délia Lerner
defende, né, esse ensino parcelado, começa pequenininho, vai aumentando, né? Ela propõe realmente o trabalho com textos e textos que de fato existam na sociedade, né? Então, não é essa a letra B também. No trabalho com a leitura, a escola deve enfatizar o ensino de procedimentos leitores, como, por exemplo, manusear adequadamente o livro ou outro material, folhear as páginas segundo sua sequência, realizar associações entre o texto escrito e as ilustrações, ler em voz alta ou realizar a leitura silenciosa. Vamos ver a D. Cada situação de leitura deve responder a um duplo propósito: ensinar certos conteúdos constitutivos das práticas sociais de leitura, com o objetivo de que o aluno possa reutilizá-lo no futuro em situações não didáticas, e, por outro, atender a um propósito comunicativo relevante da perspectiva do aluno. Aí, né, como eu já comentei lá na número 21, prática social de leitura, que está bem presente na obra da Adélia Lerner, né? Usar em situações não didáticas, né? Atender a um propósito comunicativo, portanto, letra D, de dado, né? Não é isso que ela defende na letra C aqui, folhear segundo sua sequência, não, nada disso, tá? Então, Adélia Lerner, duas questões aqui, tem minha aula lá, assiste lá para você. Eu vou colocar aqui, né, para você o descritivo lá, que está no link de autores pedagógicos, tá? Vamos para Teberoski e Kolomer, também outras autoras aí muito citadas. Antes de compreender como funciona o sistema alfabético da escrita, as crianças começam diferenciando desenho de escrita. Dessa forma, uma vez que sabem quais são as marcas gráficas que são para ler, elas elaboram hipóteses sobre a combinação e a distribuição das letras. Para realizar tal afirmação, as autoras se basearam nas investigações desenvolvidas por Emília Ferreiro sobre como ocorre o processo de aquisição da língua escrita, e a esse respeito podemos afirmar que, antes da alfabetização e do contato formal e sistemático com a escrita proporcionado pelo ambiente escolar, as crianças acreditam que qualquer material pode ser lido e, portanto, não impõe nenhuma restrição gráfica para realizar uma leitura. Vamos ver se é isso, né? Lembrando que está de acordo aqui com os pensamentos de Emília Ferreiro. No processo de aquisição e domínio da língua escrita, a primeira etapa percorrida pelas crianças é sempre a da intencionalidade comunicativa, pois a preocupação com a função simbólica do escrito, saber o que o texto diz, precede a preocupação com a composição e distribuição gráfica das letras. C. Durante a alfabetização inicial, as crianças constroem hipóteses sobre o funcionamento do sistema de escrita, apoiando-se em dois princípios organizadores: a exigência de uma quantidade mínima de letras para que algo possa ser lido e a necessidade de variação entre as letras no interior de uma palavra ou de um texto. E D. As hipóteses apresentadas pelas crianças durante o processo de alfabetização não são elaborações espontâneas ou tentativas próprias no sentido de compreender a escrita, mas sim construções transmitidas diretamente através das regras gráficas que lhe vão sendo apresentados por meio da intervenção de algum adulto, seja ele professor ou mesmo algum familiar. Eu considerei essa questão difícil, por quê? Ela não é aquela questão que traz assim alguma hipótese tão absurda que você olha assim, né, e fala assim, não, essa aqui não é de jeito nenhum. Então ela é claro que a letra A a gente poderia descartar, sim, poderia, mas não é uma questão tão fácil, né? É uma questão que, se realmente você não tiver antenado aqui com o pensamento da Teberoski, da Kolomer e a ideia da Emília Ferreiro, realmente você teria muita dificuldade. E o gabarito dessa letra é aquilo que combina, né, o que a autora Emília Ferreiro coloca, é a letra C. Né? Durante a alfabetização inicial, as crianças constroem hipóteses sobre o funcionamento da escrita, apoiando-se em dois princípios organizadores, né? A exigência de uma quantidade mínima de letras, né,
para que algo possa ser lido e a necessidade de variação entre as letras no interior de uma palavra ou texto. Então, ó que importante você anotar isso para colocar no seu resumo sobre Emília Ferreiro, né? As bancas adoram 2 princípios organizadores, né? Eu sempre falo isso para vocês. Portanto, aqui, gabarito letra C, não foi uma questão fácil. Eu considero essa questão bem difícil, né? 24. Identifique. Agora, quem tá muito inteirado do pensamento da Emília Ferreira pode ter até achado fácil, né? Identifique o princípio que não corresponde ao modelo construtivista de ensino-aprendizagem. Ó, o não aqui, né? Ao propor qualquer situação de ensino, o professor deve compreender que seus alunos não partem do zero. Eles têm conhecimentos prévios a partir dos quais deve oferecer pontos para as novas aprendizagens. Beleza, isso está bem de acordo com o modelo construtivista. B. O professor não deve oferecer aos seus alunos sobre como proceder, oferecer ajuda. É importante deixá-los livres para que sozinhos elaborem suas estratégias próprias e encontrem solução para o que está sendo proposto. Será que é isso o pensamento construtivista? E aí, gente, aquele alerta que eu dou, né? Muitas vezes as ideias do senso comum, as ideias da pedagogia do senso comum que circulam por aí e as pessoas acreditam e acabam respondendo errado. A banca identifica isso e colocou justamente isso na letra B, né? É uma ideia que muita gente tem, não, no construtivismo aprende ali sozinho, né? Não é isso, tá? Então a gente já achou o que não corresponde ao modelo, que é a letra B, tá? O professor não deve oferecer ajuda? Imagina, né? Então é letra B, mas vamos ler a C, porque aí a gente faz um micro resumo aqui de construtivismo, né? C. Boas situações de ensino devem propor problemas e tarefas relativamente exigentes para as quais os alunos ainda não tenham respostas, para que eles possam construí-las, né? Construí-las durante o processo de aprendizagem. Beleza. D. Devem ser promovidas atividades conjuntas entre os alunos em duplas ou pequenos grupos que facilitem o intercâmbio e a discussão entre os companheiros para que aprendam uns com os outros. Portanto, aqui realmente é a letra B, né? Mas olha como a banca saca, né? Que tem muita gente que tem essa ideia, construtivismo, o aluno aprende sozinho, livre. Não é isso, tá? Portanto, gabarito que não corresponde ao modelo construtivista é a letra B, de bola, né? De barriga. Olha aí, Dolce Chan, sei lá o nome desse negócio aqui. Destacam que, embora o desenvolvimento da expressão oral constitua um dos grandes objetivos do ensino fundamental, a ênfase no trabalho com linguagem ainda continua recaindo sobre a leitura, escrita, gramática e ortografia. Nesse sentido, é considerada ainda a ideia por eles defendida, que do que educar, o papel da escola é, sobretudo, instruir o trabalho com a linguagem oral. E aí eles colocam aqui, deve privilegiar as formas de comunicação mais comuns da vida cotidiana e privada dos alunos, pois assim o ensino será contextualizado e significativo. Deve enfatizar o ensino de gêneros da comunicação pública formal por meio de modalidades como exposição, entrevista, debate, conto oral, conferência, etc. C. Deve se concentrar em prescrições normativas, fonéticas, morfológicas e gramaticais que devem estar presentes na oralidade padrão, mais do que na própria intencionalidade comunicativa. E D. Não deve ser transformada em objeto de ensino para que a oralidade não se torne artificial e inócua, inibindo a espontaneidade do aluno. Também considerei essa questão bastante difícil, porque ela pega duas autoras aqui, né? E traz aí uma questão bastante complicada e que certamente muita gente ficou na dúvida entre A e B, né? Eu acho que foi a que gerou mais dúvida aí, foram essas duas, né? As prescrições normativas aqui, fonéticas, morfológicas, né?
não deve ser transformado em objeto de ensino. Essas a gente poderia cortar, mas acredito que A e a B é a que gerou maior dúvida aí nos alunos, né? Porque aqui a gente cortaria. Aí falou aqui em ensino contextualizado e significativo, ó, o olhinho brilhou, né? Muita gente cravou aí, mas não é A, tá? É a letra B de bola. Deve enfatizar o ensino dos gêneros da comunicação pública formal por meio de modalidades como exposição, entrevista, debate, conto oral, conferência e etc. Portanto, letra B de bola, né? Questão difícil também, questão que traz aí uma dúvida na cabeça dos alunos. E 26, os mesmos autoras aqui, né? Dolls Schlan, eu não sei, eu consigo falar o nome dela. As sequências didáticas constituem uma estratégia privilegiada para o trabalho com gêneros textuais, pois organizam uma série de atividades de forma sistematizada que envolve procedimentos de revisão. Desculpa, gente. 3 espirros, né? E não é Covid, tá, gente? É que quando me dá alguma coisa assim, eu dou 3 espirros. Que envolve procedimentos de revisão ou reescrita dos textos, tanto no que se refere à sua estruturação, quanto aos aspectos relacionados à sintaxe, à morfologia verbal ou à ortografia, possibilitando que o aluno tenha de forma gradual acesso a novas práticas de linguagem, permitindo escrever ou falar de maneira mais adequada numa dada situação de comunicação. Nesse contexto, em relação aos procedimentos de revisão ortográfica, assinale a alternativa que corresponde à ideia dos autores. Vocês perceberam que a Ban-Ki-Ban, ela vai muito nas ideias dos autores, né? E ela às vezes não coloca tantas alternativas assim absurdas, né? Para ver se você realmente conseguiu captar algumas ideias, e algumas ideias até bastante específicas de autores, né? Então vamos lá. Ele está falando o quê? Dos procedimentos de revisão ortográfica. Então, letra A, a ortografia deve se atribuir seu devido lugar. Um problema de escrita que deve ser tratado preferencialmente ao final do percurso da sequência didática, após o aperfeiçoamento de outros níveis textuais, evitando impedir dessa forma que os alunos centrem seus esforços em problemas textuais. B. Diferentemente do que algumas tendências pedagógicas apregoam, a aprendizagem das regras ortográficas deve preceder o trabalho com produção textual, pois quanto mais oportunidade de escrita os alunos tiverem, mais erros eles cometerão. C. As incorreções ortográficas são mais comuns e reiteradas em textos de determinados gêneros, pelo fato de que eles apresentam um estilo mais difícil e possuem certas regras ortográficas específicas. D. A higienização ortográfica dos textos deve ser enfatizada. Nossa, essa palavra aqui foi triste, né? Entretanto, a ortografia não pode ser ensinada ou aprendida através dos textos, mas sim por meio dos estudos da regra e da realização de exercício e atividades produzidas especificamente para esse fim. Essa letra D a gente tiraria de cara, né? Por conta da higienização ortográfica, textos produzidos especificamente para esse fim, né? Ortografia não pode ser ensinada através dos textos, então a gente já eliminaria, né? As incorreções ortográficas comuns e reiteradas em textos de determinados gêneros também não é isso aqui a ideia de Dolls e Schnauer, né? E a ortografia deve se atribuir seu devido lugar, né? Também ficou diferentemente do que algumas tendências pedagógicas apregoam, a aprendizagem das regras ortográficas deve preceder o trabalho com produção textual. Não é isso que eles pregam, né? Não deve preceder, não. Eles gostam do trabalho com os gêneros textuais, tá? Portanto, a gente eliminaria e aí sim ficaríamos com a alternativa A, que a ortografia deve se atribuir seu devido lugar. Começou assim meio esquisito isso, né? Mas aí você tem que ler o resto, né? Isso que eu ia falar. Um problema de escrita que deve ser tratado preferencialmente ao final do percurso da sequência didática, após o aperfeiçoamento de outros níveis textuais, evitando impedir dessa forma que os alunos centrem seus esforços em problemas textuais. Portanto, gabarito letra A.
de amor, né? Começo assim a gente dá aquela estranhada, mas depois a gente entende no final, certo? E eliminaríamos aqui, porque não é o que eles pregam aí, a preceder o trabalho de produção textual, né? Então, a gente elimina a letra B. Essa foi um pouquinho melhor, mas também, né, uma questão aí longa, a prova estava longa, pedindo muitas ideias de autores, né? Não foi uma prova fácil não, gente. Não foi aquela molezinha não. O excerto, né? Abaixo foi retirado do documento Indicadores de Qualidade da Educação Infantil. Identifique entre as alternativas a que melhor completa o texto corretamente. A creche, a pré-escola e os centros de educação infantil são instituições educativas destinadas a promover o desenvolvimento integral das crianças até 6 anos de idade. São espaços de formação também para os integrantes da equipe responsável e para as famílias, né? Para que o trabalho realizado tenha condições de obter bons resultados, é muito importante que todos tenham clareza a respeito dos objetivos da instituição e atuem conjuntamente de forma construtiva. Para orientar as atividades desenvolvidas, a equipe da instituição de educação infantil deve contar com uma proposta pedagógica. Que se constitua um documento elaborado pela gestão da escola em parceria com os docentes, para ser apresentado à Secretaria Municipal como registro das intenções educativas dessa equipe. B, né, completar aqui, que atenda às exigências do sistema de ensino a qual a instituição está integrada, contendo minimamente informações relativas aos princípios da educação, objetivos, metodologias de ensino e critérios de avaliação. C, que seja um documento norteador, discutido e elaborado por todos. Aí você já captou o DNA da educação, né? Discutido e elaborado por todos, a partir do conhecimento da realidade daquela comunidade, conhecimento da realidade extremamente importante, mencionando os objetivos que se quer atingir com as crianças e os principais meios para alcançá-los. Já achamos a resposta, né? Que é um documento norteador que completa essa frase aqui, que constitui um referencial teórico elaborado com base nas normativas legais e nos conhecimentos acumulados pela equipe pedagógica para orientar as ações dos professores e demais educadores, né? Então aqui vocês viram a diferença, porque esse documento ele é norteador, elaborado por todos, né? Conhecimento da realidade da comunidade, portanto, letra C de casa, né? De casamento. E aí vamos dar sequência aqui. Opa, passou e 28. Ao longo dos últimos anos, a educação infantil no Brasil alcançou uma série de avanços significativos, né? Questões bem grandes aqui da Banqueban, né? Especialmente após ser definida por força de lei, como primeira etapa da educação básica, ampliando, portanto, o direito à educação a todas as crianças pequenas. Entretanto, apenas garantir o direito à educação não é suficiente, pois é necessário que esse direito se traduza realmente em melhores oportunidades educacionais por meio de um atendimento de boa qualidade. Nesse sentido, é importante que o processo de avaliação da qualidade de uma instituição educacional seja realizado de forma participativa e aberta, com a participação dos diferentes autores da comunidade escolar, possibilitando a reflexão e a definição de um caminho próprio para aperfeiçoar o trabalho pedagógico e social da instituição. Olha como é ampla, né, essa que eu sempre falo, todos, né, forma participativa, aberta, participação de diversas pessoas no momento de reflexão. Eu já marcaria A, né, de amor, mas vamos ler. B. O trabalho desenvolvido pelas instituições de educação seja avaliado periodicamente por meio da aplicação de instrumentos externos de larga escala, elaborados por organismos especializados. Lembra? Nós estamos falando de educação infantil, né? Então, instrumento de larga escala, nada a ver, né? Não é adequado. C. Os sistemas de ensino instituem instrumentos de avaliação únicos para todas as escolas. Aí, né? Ó que coisa, né? As escolas têm
de educação infantil, realidades diferentes, aí você vai ter um instrumento único que possibilite aferir a qualidade do trabalho desenvolvido através do desempenho obtido pelas crianças de forma censitária. Não, né? A qualidade do trabalho desenvolvido pelas escolas de educação infantil seja avaliada através de inquéritos, respondidos por parcelas amostrais dos usuários desses equipamentos. Não, nada a ver, né? Até a palavra inquérito aqui ficou mal colocada. Portanto, gabarito letra A de amor. Vamos para 29, né? Questões, longas, né? Questões longas, né? Olha essa aqui, uma questão bastante, no caso e não cabe na tela, né? Então, de acordo com as orientações do documento Brinquedos e Brincadeiras de Creches, tem no meu canal também esse vídeo, hein? Manual de Orientação Pedagógica, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e brincadeiras. Olha só, a prova respondeu a outra pergunta, gente. Olha lá, hein? Essa pergunta caiu na prova lá na frente, tá? O documento esclarece ainda que a brincadeira é constitutiva da infância, pois representa o principal meio de expressão que possibilita a criança a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e o mundo, e, portanto, essa brincadeira deve ser revestida de qualidade. Partindo desse pressuposto, identifique a alternativa que não corresponde ao parâmetro de brincadeira com qualidade. Que não, tá? Esse nãozinho da banca aqui pega muita gente, né? Não discreto, assim, só com sublinhadinho, né? Isso aqui você risca na prova e escreve grandão. Não, né? Senão você distrai e aí responde. Vamos lá. O brinquedo visto como suporte da brincadeira pode ser industrializado ou artesanal, porém, para brincar em uma instituição infantil, não basta disponibilizar brincadeiras e brinquedos. É preciso planejamento do espaço físico e de ações intencionais que favoreçam brincar de qualidade. Sim, né? Aquilo que eu sempre falo nas minhas aulas. Não é o brincar por brincar, né? É um brincar com todo um sentido, uma construção pedagógica, né? A brincadeira de qualidade, que realmente possibilita a expressão da criança, é aquela que é espontânea e na qual a criança se manifesta naturalmente, sem suportes, intervenções ou monitoramento, permitindo que a criança vivencie livremente situações simbólicas que lhe permitam expressar sua individualidade, né? Então, como eu expliquei na A B, já vimos que não corresponde ao parâmetro, né? Porque ela fala é espontâneo, não é isso, né? Não é isso que a gente precisa realmente planejar, pensar, não que não tenha momentos espontâneos, sim, pode ter, obviamente, mas a brincadeira pedagógica mesmo, pensada ali para desenvolver certas habilidades, competências, e aqui está falando justamente o contrário, né? Sem suporte, intervenção, monitoramento, portanto, é letra B de bola, né? Mas vamos ver aqui, a importância da brincadeira reside no fato de ser uma ação livre, iniciada e conduzida pela criança, com a finalidade de tomar decisões, expressar sentimentos, conhecer a si mesmo, as outras pessoas e o mundo em que vive. Porém, ainda que o brincar seja considerado um ato inerente à criança, exige um conhecimento, um repertório que ela precisa aprender pela mediação do adulto ou de outras crianças mais velhas. Por que essa questão ficou até fácil, né? Porque a A e a C, elas negam a B, né? Então, se você parar para pensar, você vai falar, bom, a A e a C está negando a B, né? Então, não dá para ser A ou C, né? Porque é realmente a B, né? A, D, as crianças brincam de forma espontânea com qualquer coisa e com qualquer coisa. Mas há uma diferença entre uma postura espontaneísta e outra reveladora de qualidade. A alta qualidade é resultado da intencionalidade do adulto que, ao implementar a brincadeira como eixo do trabalho, procura oferecer autonomia às crianças para exploração dos brinquedos e recriação da cultura lúdica. Então, a D, a C e a A nega a B, portanto, letra B de bola, de bastão, né? Letra B de Bartolomeu. 30. Por volta dos 3 anos de idade, a criança já está em processo de formação de sua identidade, se torna capaz
de perceber algumas diferenciações produzidas por adultos, o que muitas vezes se reflete em seu comportamento por meio de preconceitos. O menino não quer brincar de boneca, ou a menina se recusa a brincar com carrinhos, porque ouviu alguém dizer que é brinquedo de garotos. Nessas situações, qual seria o encaminhamento mais correto? A professora ou professor não deve intervir, pois as crianças ainda são bem pequenas e, portanto, passarão ainda por inúmeras situações que as farão refletir sobre o assunto. B. Nessas situações, a educador ou educadora deve corrigir imediatamente esse comportamento, proibindo as crianças de se recusar a brincar com qualquer brinquedo ou colega, pois todos devem participar de todas as atividades. C. O professor deve manter uma posição neutra, evitando intervir e se manifestar como forma de respeitar as diferenças culturais das diferentes culturas familiares dos alunos. E D. O professor deve conversar sobre as diferenças, não só de sexo, mas de traços físicos, cor, linguagem existente entre as crianças e desenvolver, por meio da proposição de atividades diversificadas, um trabalho de valorização e respeito à diversidade. E aí, o que você respondeu nessa, né? A resposta está aqui na letra D, né? Falou de valorização da diversidade, atividade diversificada, né? Conversar sobre as diferenças, né? Do diálogo aqui, está muito na letra D, né? A letra C, posição neutra, não é isso, né? Deve corrigir imediatamente esse comportamento, proibindo as crianças, não, né? Porque é a valorização daquilo que eu falo que está no DNA da educação, o diálogo, a conversa. A professora não deve intervir, né? Então, não é também essa a proposta, portanto, letra D de dado, tá? Uma questão um pouco mais tranquila aí nesse sentido, né? Vamos para 31, ó, tudo questão grande aqui, né? A informática alterou sensivelmente o modo e a qualidade de vida em todo o mundo. A utilização de satélites e o advento da internet, rede mundial de informações via computador, tornaram a comunicação mais fácil e rápida, possibilitando-nos saber em tempo real o que ocorre de um extremo ao outro do planeta. Se por um lado o avanço tecnológico trouxe progressos, por outro exige o desenvolvimento de novas competências, as quais vão muito além do lidar com a máquina. Discutindo as relações entre informática e comunicação matemática, a autora, a Milani, prossegue destacando que a discussão utilizada adequada da tecnologia pode trazer valiosas contribuições ao processo de ensino-aprendizagem, a saber, 1. O computador exige que o aluno tenha participação ativa. 2. A visualização rápida dos trabalhos proporcionada pela agilidade e recursos variados do computador favorece a criatividade e a autocorreção. 3. Cada aluno tem possibilidade de trabalhar em seu próprio ritmo. 4. As várias ferramentas disponibilizadas por meio da tecnologia liberam e desobrigam o professor da função de ensinar e assessorar seus alunos, né? Essa coisa de desobrigar o professor aqui já é uma coisa bem esquisita, né? Desobrigar, não, né? O professor é o tutor ali, não pode ser. Aí, só essa 4 aqui tá muito não, né? Então, a gente já eliminaria a já eliminaria a B e já eliminaria a D, né? Portanto, a gente já teria a resposta que seria realmente a letra C, né? Porque essa 4 tá muito fora, né? Desobrigar o professor por causa da tecnologia, não é isso. 5. A trama de combinações de recursos como texto, som, imagem, movimento proporcionada por programas de informática favorece a expressão do raciocínio ou ideia do aluno. 6. Tarefas cansativas e repetitivas podem ser executadas de forma mais rápida. E 7. O uso da tecnologia da informática substitui os textos impressos, livros didáticos e apostilas. Não, né? Não necessariamente é isso. E, portanto, é realmente letra C de casa. 1, 2, 3, 5 e 6. Não estariam corretos a 7 e a 4, né? Então, seria realmente letra C de casa, né? De concurso. 32.
Atualmente existe um consenso de que o ensino da matemática, por meio da resolução de problemas, agrega qualidade e significado à aprendizagem dos conceitos e procedimentos matemáticos. Entretanto, paradoxalmente, a dificuldade em compreender os enunciados do problema tem sido o maior argumento para justificar os baixos índices de desempenho dos alunos nesse componente curricular. Katia Smolin, e Diniz discutem essa questão, indicando que, então vamos ver, essas também são autoras aí que aparecem assim muito nos concursos. Para auxiliar os alunos a compreender os enunciados dos problemas de matemática, o professor deve fazer o uso de uma estratégia que seja um recurso, um passo a passo obrigatório de resolução por meio da qual o professor resolva o problema durante a discussão e leve os alunos a questionamentos como: há alguma palavra nova ou desconhecida no ensinado? De que trata o problema? Qual é a pergunta? B. As dificuldades que os alunos apresentam para ler e interpretar problemas matemáticos estão estritamente vinculados à pouca habilidade que eles têm para a leitura na língua materna. Dessa forma, se o aluno for um leitor fluente em língua portuguesa, consequentemente será um melhor leitor nas aulas de matemática, tornando-se capaz de resolver os problemas de forma exitosa. Como eu gostaria que isso fosse verdade, mas não é, experiência própria. C. O estilo no qual, em geral, os problemas são escritos, a falta de compreensão de um conceito e o uso de termos específicos da matemática constitui obstáculos para a compreensão do enunciado dos problemas. Para superar tais dificuldades, é necessário desenvolver um trabalho de intervenções didáticas destinadas exclusivamente a levar os alunos a lerem problemas de matemática com autonomia e compreensão. E D. O baixo desempenho dos alunos em matemática está relacionado ao equívoco existente na insistência na utilização da resolução de problemas como estratégia para o ensino da matemática, pois não há como o aluno pensar sobre os desafios propostos nos problemas sem antes necessariamente dominar plenamente as operações matemáticas na modalidade convencional. E aí, o que você respondeu nessa, Essa eu considerei também uma questão, beber uma água aqui, uma questão difícil, Uma questão assim que você realmente tem que estar ali sabendo o pensamento da autora. Eu eliminaria a B de cara, assim, Eliminaria a B, ficaria um pouco na dúvida na A, e tal, mas a que eu gostei mais, e que a resposta realmente é letra C, porque a falta de compreensão de um conceito, uso de termos específicos da matemática, são realmente obstáculos, para a compreensão do enunciado do problema. Portanto, o gabarito letra C de casa, mas não foi uma questão fácil, não, é questão longa, gente? Questões longas, Enunciados bem robustos. Assim como estar exposto a um ambiente letrado, em que as práticas de leitura e escrita são usadas frequentemente, é importante fator contribuinte para o processo de alfabetização. Ter acesso a um ambiente matematizador também é de vital importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. Nesse sentido, no âmbito escolar, compete ao docente a criação desse ambiente propício, seja por meio do uso de estratégias diversificadas que favoreçam o pensar matemático, seja pela disponibilização de suportes e informações. Se você, docente, fosse criar ou organizar um ambiente matematizador na sua sala de aula, qual proposição entre as abaixo relacionadas, você não utilizaria por não considerar uma boa estratégia para esse fim? Veja que uma das estratégias das provas aqui é os enunciados serem grandes. Eles colocam não aqui, porque à medida que você cansa, você quase nem observa algumas coisas. Então, é preciso estar muito atento a esses não. Eu gosto de escrever não, porque às vezes você distrai, você acaba pensa que é o que considera uma boa estratégia, aí você acaba marcando a alternativa errada,
Então vamos lá, utilizar cartazes que envolvam números de seu uso no dia a dia, como agenda de aniversários, calendários, tabela de medidas dos próprios alunos, tamanho dos calçados, altura, peso, sequências numéricas, entre outros. Beleza, né? Legal isso, parece ser bom. B. Realizar chamada oral da tabuada diariamente por meio de sorteio dos alunos. Eu não tá com cara disso ser ambiente matematizador, não. Utilizar materiais estruturados como suporte da realização de atividades como sólidos geométricos, blocos lógicos, escala Cuisinart, né? Material dourado, entre outros. Acho que eu falei certo. D. Propor jogos e brincadeiras que envolvam o corpo e o deslocamento no espaço. Perfeito, né? C, D e A, perfeito. Então, aqui não é, realmente é a letra B de bola, né? E tome latido do cachorro aqui do lado. Eita, nós. Vamos ver aqui Thelma Vaz, né, que também aparece bastante. Cada vez mais se recupera a ideia de que existe uma formação geral, que é condição para aprendizagem permanente. Nessa perspectiva, a escola tem hoje uma tripla função: levar os alunos a aprender, dar-lhe os fundamentos acadêmicos e, sem perda de tempo, equalizar as enormes diferenças no repertório de conhecimento com que eles chegam. Sobre a função equalizadora atribuída à escola, assinale a alternativa correta. Agora correta, hein, gente? Então vamos lá. Vindas de universos culturais diferentes, as crianças sabem coisas diferentes. E as crianças vindas de um mundo cultural semelhante ao que é valorizado na escola já chegam com enormes vantagens em relação às demais. B. As crianças pobres que entram na escola apresentam deficiências e carências psicológicas, cognitivas, intelectuais e linguísticas, que precisam ser superadas para que possam ter sucesso na aprendizagem. Aí a Thelma Vaz, uma autora contemporânea, jamais diria isso, fazer uma relação entre pobreza e deficiência e carência psicológica, cognitiva e intelectual, tá? De forma nenhuma, né? A tão propalada equalização de oportunidades de aprendizagem das crianças que chegam à escola nada mais na realidade, do que uma forma discriminatória de condenar ao fracasso escolar os alunos provenientes das camadas mais populares, né? Então, também aí uma afirmação que não condiz aí com o que pensa Thelma Vaz. A função equalizadora da escola corresponde à prática de tratar igualmente os desiguais, para que todos possam, por meio da meritocracia, alcançar o sucesso escolar? Não, né? Meritocracia não é uma palavra que combina com os nossos autores contemporâneos, portanto, é letra A, né? Vindas de universos culturais diferentes, as crianças sabem coisas diferentes, e as crianças vindas de um mundo cultural semelhante ao que é valorizado na escola já chegam com enormes vantagens, né? Então é isso que ela coloca, tá? Nada aqui de equalização de oportunidades, é uma forma discriminatória, né? Equalização por meio da meritocracia, nada a ver isso, né? E aí vamos para mais uma questão aqui enorme, né? Olha só como a banca maltratou os candidatos, né? Umas questões assim muito longas, né? 35. A abordagem construtivista pauta seus princípios nas contribuições científicas sobre o processo de aprendizagem, mais especificamente da alfabetização, trazidas à luz por meio da psicogenética. Dessa forma, postula que o conhecimento é produto da ação e reflexão do aprendiz motivada por conflitos cognitivos, cuja superação implica em um processo de ampliação, diversificação e aprofundamento dos conhecimentos, já dominados anteriormente. Nesse contexto, os conhecimentos prévios dos alunos desempenham um papel fundamental. A partir desse contexto, considere as proposições abaixo, né? Então, 6 proposições aqui, né? Olha a quantidade, né? A banca caprichou aqui, viu? Para que ocorra a construção do conhecimento e, consequentemente, a aprendizagem, o aluno necessita partir de alguma referência própria, alguma experiência anterior que lhe possibilite agir sobre o novo objeto que está sendo apresentado. Parece correto, né? A número 1 parece correta, tá? 2. Os conhecimentos
prévios são equivalentes aos pré-requisitos necessários à aprendizagem efetiva e sem os quais o aprendiz não consegue estabelecer os nexos necessários. Vamos pensar nisso aqui. O aluno não consegue aprender se não tiver como reconhecer aquilo como algo apreensível. Apreensível. O conhecimento não é gerado do nada, é uma permanente transformação a partir do conhecimento que já existe. Parece ok também. 4. Aquisição e consolidação de conhecimentos prévios por parte do aluno, que servirão de base a novas aprendizagens, só ocorre por meio dos conteúdos e objetos de ensino apresentado pelo professor. Olha como isso limita, né? Só ocorre por isso? Não, né? Essa 4 está muito na cara que não é. Então, a gente já entende que a 4 não tem validades, né? Se ela não tem validade, permanece a alternativa aqui. Se a gente tinha dúvida na 2, é a alternativa C, ó. Porque só a 4 aqui que não tem validade. Aqui não tem validade, são válidas, né? E a gente já descobriu que a 4 não tem validade, né? Tá muito claro aqui, né? Os conhecimentos prévios ou que cada aluno já possui de conhecimento sobre um objeto de estudo determinam as diferentes formas e tempos de aprendizagem obtidos por cada um. E 6, os conhecimentos prévios são o motor das novas aprendizagens e por isso é fundamental que o professor promova intervenções desafiadoras aos alunos, fazendo testar suas hipóteses próprias, estabelecendo novas relações. Olha só quanta coisa aí você pode anotar sobre a abordagem construtivista, né? Exceção da 2 e 4 aqui, né? Que é a letra C, nosso gabarito, já tem um baita de um resuminho aqui para vocês, né? 36, vamos para 36, prova longa, né? Prova longa. Nas últimas décadas vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar. Falo isso nas minhas aulas demais, né? Entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. É um mantra meu isso que eu falo, né? Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulados em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar. Para alcançar a consecução desses propósitos, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, propõe, né, que todo o trabalho realizado na etapa da educação infantil seja revestido de uma intencionalidade educativa que imprima o caráter de ampliação do universo das crianças por meio da aplicação de um currículo bem estruturado que prepare os alunos antecipando os conhecimentos necessários ao ingresso no ensino fundamental. Será que é isso que a BNCC prega? B. Uma organização curricular estruturada em 4 campos de experiência: o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimento, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, escuta, fala, pensamento e imaginação, que permitam acolher as situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes entrelaçando os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, né? E a banca aqui, né, tentou te enganar aqui. C. Que a educação infantil se organize em torno de direitos de aprendizagem e desenvolvimento e assegure as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convide a vivenciar os desafios e a sentirem provocadas a resolvê-las, construindo significados sobre si, os outros e o mundo social e cultural, né? E D, que nesta etapa da educação básica, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sejam definidos em torno da consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem, da experiência estética e intercultural das crianças, sempre tomando a autonomia individual, intelectual e a compreensão de normas e interesses pela vida social como eixos estruturantes. Eu achei as questões de BNCC dessa banca da prova bastante difíceis, né? Porque elas misturam ali informações, embora tenha um errinho aqui, né? 4 campos de experiência,
um detalhe ou outro, mas ela usa muitas palavras do DNA da educação para tentar confundir e tal, mas o gabarito aqui é letra C, né? Em torno de direitos de aprendizagem e desenvolvimento, assegura condições para que as crianças aprendam em situações na que possam desempenhar um papel ativo. Mas não foi uma questão fácil, tá? Não foi uma questão fácil, uma questão que no final o candidato já está cansado, né? Foi uma questão, pensando no contexto da prova, o candidato começou lá a prova da questão número 1, ele chega aqui, pega uma questão desse tamanho, né? Então, realmente, uma prova que não foi das mais tranquilas, né? A prova foi exigente. Gabarito letra C de currículo. Vamos para 37. Em relação ao trabalho com a área de linguagens, na etapa do ensino fundamental, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, estabelece que o trabalho com os 3 componentes curriculares que integram a área, língua portuguesa, arte e língua inglesa, tenha por finalidade possibilitar aos estudantes a participar de práticas de linguagem diversificadas que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas e manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essa linguagem, em continuidade às experiências vividas na educação infantil. B. Nos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização seja o foco da ação pedagógica. Aprender a ler e escrever amplia as possibilidades de estudante construir conhecimento nos diferentes componentes por inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social, né? Aqui é a ideia da BNCC, né? Os 2 primeiros anos, que eu também falo muito nas minhas aulas, o processo de alfabetização seja o foco da ação pedagógica, né? Então, já acharemos aqui a letra B de bola, né? O gabarito. C. Os anos iniciais do ensino fundamental promovam nos alunos o desenvolvimento de nova forma de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses solucionáveis, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos, rompendo radicalmente a articulação com as experiências, não, né? Rompendo radicalmente, não, né? Não é para romper nada aqui, né? As experiências vividas na educação infantil. Essa C a gente descartaria de cara. D. Os currículos e propostas pedagógicas voltados aos anos iniciais do ensino fundamental priorizem ao longo do 5º e 6º ano o trabalho de forma isolada, não, né? Com as especificidades de cada componente curricular, a fim de preparar os alunos para a ruptura, né? Falou em ruptura, não, né? Inevitável com o ingresso nos anos finais, sendo que 6º ano já é dos anos finais, né? 5º ano está ali do 1º ao 5º ano, portanto, está errada, e aqui realmente é a letra B de bola. 38, uma questão da Isabel Soler, né? Então, ela fala qual proposição sobre as estratégias de leitura está incorreta, né? Incorreta, tá, gente? Muita atenção. As estratégias de leitura são técnicas ou procedimentos que detalham e prescrevem passo a passo como deve-se constituir o curso da ação da leitura, auxiliando e apoiando o leitor a construir uma compreensão sobre o texto. Estratégias de leitura são técnicas, ficou esquisito em relação ao pensamento da Isabel Soler. Mas vamos dar sequência, né? As estratégias de leitura não emergem nem se desenvolvem espontaneamente. Necessitam ser ensinadas e aprendidas de forma a permitir que o aluno planeje sua tarefa geral de leitura, possibilitando dessa forma a comprovação, a revisão, o controle sobre o que se lê e a tomada de decisões adequadas em função dos objetivos perseguidos. C. O ensino de estratégias de leitura é fundamental para a formação de leitores autônomos capazes de enfrentar de forma inteligente textos de natureza muito diversa, diferentes daqueles utilizados durante a instrução escolar e que, para além de compreender o significado, aprendam a partir dos textos, estabelecendo relações, generalizações, questionamentos, construindo novos conhecimentos. E D. O ensino de estratégias de leitura para que o aluno tenha acesso ao texto não é um fim em si mesmo,
mas um meio para que a criança possa interpretá-lo, desenvolvendo sua compreensão e competências leitoras que possam ser transpostas e utilizadas em múltiplas e variadas situações de leitura. Portanto, realmente, isso tudo aqui, a B, né, a C e a D, está dentro do pensamento da Solé, da Isabel Solé. Aqui não se encaixa, realmente é a letra A. Ó, um bom resumo aqui de Isabel Solé, ó, B, C e D, para você marcar no seu caderno de resumo. Lembra, quando a gente corrige uma prova é uma forma de você ir ali montando, né, seu portfólio de resumos, né, seu portfólio de estudo. Portfólio de estudo é ótimo, né? Mas o seu resumo ali com ideias dos autores, tá? Aí, ao longo de suas pesquisas, Ferreira e Teberoski, né, também que despencam aí nos concursos, trabalham com dois tipos de grupos distintos. Um grupo formado por crianças pertencentes à classe média, um grupo formado por crianças classe baixa, e um grupo formado por crianças pertencentes à classe média. As conclusões obtidas por meio da comparação entre os resultados alcançados com os dois grupos indicam que a banca explorou muito aí várias ideias da obra das autoras aí, né, bem específicas. Embora as crianças pertencentes à classe média tenham uma vantagem significativa no que se refere ao acesso e conhecimentos transmitidos socialmente sobre as crianças pertencentes à classe baixa, isso não interfere no desenvolvimento da aprendizagem, nem se traduz em termos de maior sucesso. B. Contrariando a todas as expectativas, tanto as crianças oriundas das classes mais baixas quanto as crianças da classe média demonstraram possuir uma longa prática de uso social da leitura escrita. C. As crianças pertencentes à classe média demonstram realizar suas construções espontâneas, hipóteses sobre a escrita em um ritmo mais lento do que as crianças pertencentes à classe baixa. E D. O acesso privilegiado das crianças de classe média aos conhecimentos socialmente transmitidos e as oportunidades de vivenciar situações significativas de uso e produção da escrita traz consequências importantes para o desenvolvimento da aprendizagem pelo fato de a escola valorizar esse tipo de conhecimentos transmitido culturalmente. Até outra questão falou dessa questão aí, né? Dessa escola que valoriza esse tipo de conhecimento. E realmente, né, é letra D aqui, sobre o que elas concluíram, né, dessa pesquisa delas aí, que esse acesso privilegiado, né, aos conhecimentos socialmente transmitidos e as oportunidades de vivenciar situações, né, de escrita, uso da escrita, trazem aí, né, uma espécie de como a gente pode dizer, né, traz uma consequência importante, como ela mesma coloca, né, para a aprendizagem. Por quê? Porque a escola valoriza isso, né? Valoriza esse tipo de conhecimento. Então, a própria escola acaba diferenciando, e aqui é realmente letra D, de dado, né? 40, o trabalho investigativo sobre o processo de aquisição de conhecimento sobre a língua escrita, conduzido por Ferreira e Teberoski, permitiu evidenciar que antes mesmo de estarem alfabetizadas, as crianças já possuem hipóteses sobre o funcionamento do sistema alfabético. Da mesma forma, revelou que ao longo desse processo, por meio de conflitos cognitivos, as crianças constroem hipóteses explicativas cada vez mais complexas, avançadas por níveis diferentes que gradativamente possibilitam que se aproximem cada vez mais da escrita alfabética convencional. A respeito do nível comumente identificado como nível silábico ou nível de hipótese silábica, pode-se afirmar que a hipótese silábica representa uma grande mudança qualitativa, pois a criança passa a fazer uso somente de letras para representar partes da palavra. B. Quando a criança começa a trabalhar com hipótese silábica, são postas em xeque duas características importantes da escrita anterior: as exigências de variedade e quantidade mínima de caracteres para que se possa escrever algo,
Parece que eu já vi isso aí na prova, né? C. Nessa etapa, a criança ainda não constatou que a escrita representa as partes sonoras da fala. E D. Embora na fala silábica a criança já seja capaz de construir elaborações escritas mais elaboradas, essa etapa não apresenta nenhum conflito cognitivo significativo. Essa aqui a gente já eliminaria de cara, né? A letra D, por conta dessa afirmação aqui, que não apresenta nenhum conflito cognitivo. Mas, né, que está aí, encaixa no pensamento de Ferreira e Teberos, que é realmente quando a criança começa a trabalhar com hipótese silábica, né, coloca em xeque duas características da escrita anterior, que são as exigências de variedade e quantidade mínima de caracteres, para que se possa escrever algo. Inclusive a prova já tinha mencionado isso, né? Portanto, ó, letra B de bola, né? B de bola, né? Aqui a criança passa a fazer uso somente de letras, né? Não é isso, tá? E aqui também, que é nessa etapa a criança ainda não constatou que a escrita representa as partes, também não é isso. Portanto, letra B de bola. Uma prova longa, né, gente? Prova longa, ainda teve uma prova dissertativa, né? Olha que beleza, né? Uma prova dissertativa com o seguinte tema, né? Olha aqui, um tema: não há dúvida, né, que a escola tem como um dos seus papéis formar cidadãos para a boa convivência em sociedade, certo? Para isso, os alunos devem aprender a respeitar as diferenças. Muitos professores e gestores partilham dessa opinião, mas ainda consideram a diversidade sexual um tabu dentro da aula. Não é por menos. Há ainda muito preconceito na sociedade, ele se reflete na escola. Um estudo feito em 2009 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, mostra que 1/3 dos 18,5 mil alunos entrevistados diz evitar chegar perto de homossexuais. Ao se calar frente a essa realidade, a instituição de ensino acaba fechando os olhos para o preconceito, que cedo ou tarde tende a se materializar nos casos de violência e homofobia que vemos com frequência na mídia. Diversidade se aprende na escola, né? E aí, com base no texto, né, elaborar uma dissertação sobre esse tema proposto, seu ponto de vista no sentido de caber ou não à escola tal debate e o ensino ao alunado do respeito à diversidade sexual. O texto devia ser redigido em prosa, né, tendo como parâmetro a norma a língua da portuguesa, dissertação de no mínimo 20 e no máximo 25 linhas, não incluindo o título do texto, né? Então aí um tema até, né, para algumas pessoas um tema difícil, né? Mas para outras não, tá? Então, dependendo da linha que você adotasse aqui, poderia se tornar difícil a sua explicação, tá? Mas aí, né, foi uma prova realmente cansativa, ainda mais uma prova que ainda tinha uma dissertação, as perguntas bastante extensas, né? Estou arrumando meus cabelinhos aqui, quase não tem, né? Mas assim, uma prova bastante extensa, bastante hard, como disse os alunos, tá bom? Grande abraço e até uma próxima oportunidade.